Roteiro Paulista, a nossa equipe foi a Itu para conferir as obras da construção do sistema Utuguaçu, que vai abastecer o centro. 100% da demanda de água para a região central será suprida e, apesar de momentos como esse, de longa estiagem, faz tempo que não chove e não deve voltar a pingar tão cedo. A Companhia Ituana de Saneamento está completando 7 anos e deve inaugurar já no princípio desse segundo semestre o sistema Utuguaçu. Esse é o barulho do bem mais precioso do planeta. Por aqui, ela sai limpinha. Isso só é possível se a água for captada de um lugar adequado e passar por um tratamento que tira todas as impurezas. Essa aqui dá até pra gente beber. O Roteiro Paulista veio conhecer a maior obra de captação de água da história de Itu. Conheça agora o sistema Utuguaçu. Mas antes de você embarcar junto comigo nessa construção que está a todo vapor, sabe por que do nome Utuguaçu? A história ituana está permeada na história do Brasil. 414 anos atrás, as expedições bandeirantes navegavam pelo rio Tietê, em busca das minas de ouro de Cuiabá, no Mato Grosso. Aqui foi o berço da Convenção Republicana, ponto de apoio e ligação para as expedições, por ser um entroncamento de diversos caminhos terrestres e fluviais. O local recebeu o nome de origem indígena Ituguaçu, ou Utuguaçu. Retomando para essa grande obra, o sistema Utuguaçu terá capacidade para fornecer 600 litros de água por segundo. Isso significa que a água vai chegar o ano todo, mesmo em período de estiagem. A nova adutora possui 22 quilômetros de extensão, até chegar à estação de tratamento do Rancho Grande. Esse é o terceiro sistema que a cidade implanta de água perene, ou seja, não depende da chuva. Quem está à frente dessa grandiosa obra é a Companhia Ituana de Saneamento. Esse projeto surgiu da necessidade de a gente aumentar a nossa produção de água. Nós tínhamos o Mombaça, que já era um manancial de vazão perene, onde eu retiro 300 litros de água por segundo, só que isso era insuficiente ainda para o período de estiagem, porque as demais captações da cidade elas requerem a recarga da chuva, e só o Mombaça não conseguia suprir essa demanda. Tendo em vista essa dificuldade do abastecimento, nós fizemos um estudo hidrológico da bacia, onde nós conseguimos identificar um potencial na própria bacia do Mombaça, onde foi possível a gente pedir uma outorga de 600 litros, ou seja, uma liberação para o governo do estado de São Paulo, que controla as águas, onde a gente poderia retirar 600 litros de água por segundo. Através dessa liberação, nós iniciamos um projeto, um estudo, onde surgiu ao projeto do Utuguaçu, que vai ser a maior captação de água da história de Itu, trazendo 600 litros de água por segundo até aqui a estação da ETA Rancho Grande. O local de captação conta com uma caixa de areia, construída abaixo do nível do rio Mombaça, e a partir daí é levada para a casa de bombas, por meio da tubulação aterrada. A estrutura do sistema Utuguaçu está sendo construída ao lado do sistema Mombaça, já existente. Assim, será possível dobrar a captação de água. Toda a água chegará na casa de bombas, local que vai abrir painéis elétricos com bombas de alta potência. Desta forma, a água será enviada até a estação de tratamento. São cerca de 22 quilômetros de extensão. Mas o Utuguaçu é a cara da grandeza. Eu sempre digo isso com muito orgulho. Existe uma sensação fantástica que é você olhar para dentro da obra. São quase 10 metros de profundidade, porque a gente vai pegar, essa água vai virar por gravidade. Então, ela tem
São quase 5 mil metros cúbicos de concreto que vão ser utilizados. São armações de ferros gigantescas, vultuosas. Então, vai consumir quase 120 milhões de reais. A Companhia Ituana de Saneamento foi inaugurada em 2017, com investimentos em captações de água perene. O primeiro sistema é na Bacia Mombaça, com a capacidade de fornecer até 300 litros de água por segundo, para a região central da cidade. E o segundo, entregue em 2020, é no rio Pirajibu, que fornece até 117 litros de água. Resolveu o problema de abastecimento no distrito Pirapitingui. Desde a inauguração da companhia, soluções reais têm sido feitas para que a cidade não sofra com crise hídrica que atingiu o município no passado. Nós passamos períodos muito difíceis em relação à água. Talvez o pior momento disso seja o ano de 2014, um ano em que nós ficamos quase 40 dias sem uma gota d'água nos canos. O rodízio durou quase um ano. Então, isso criou na sociedade um medo muito grande, quase que um pavor nesse sentido. Então, qualquer coisa que acontece, inclusive hoje, volta ao gatilho daqueles tempos muito difíceis. Foram tempos tenebrosos. E o grande desafio, desde 2017, que a gente entra na prefeitura, é resolver o problema da água. Só que ninguém resolve tudo do dia para a noite. Quer dizer, não foi feito nada praticamente nos últimos 50, 60 anos em relação à água. Então, os canos estavam em péssimas condições, as captações em situação bastante delicada. Nós não tínhamos geradores para compensar a questão energética, que é fundamental no tratamento da água. Então, não foi simplesmente construir uma captação, nós tivemos que mexer em todo o sistema. Nós não tínhamos nenhuma planta de onde passavam os canos de Itu. Então, você veja que situação que nós assumimos. Fazer o recalque, trazer a água para a estação é uma atividade muito complicada. Por exemplo, o Tuguaçu e o Mombaça, eles estão a 22 quilômetros daqui. Então, foi feita toda uma rede de 700 e 800 milímetros de rede de extensão nesses 22 quilômetros. A sua maioria, 95%, está dentro da área rural, estradas rurais, de difícil acesso, com várias interferências, mas essa rede ela já está implantada e agora nós estamos finalizando a captação na beira do Ribeirão Mombaça. E esse ribeirão, ele tem a infraestrutura suficiente para mandar água? Esse ribeirão ele é um rio que a gente chama de perene e é intermunicipal. Perene porque ele não requer a recarga da chuva, ele tem vazão constante o ano todo. E intermunicipal porque ele nasce no município de São Roque, ele cruza Araçariguama e faz a sua foz no rio Tietê, entre Itu, Cabriúva e Araçariguama. Então esse rio ele é constante. De lá nós temos toda a segurança hídrica de trabalhar 600 litros d'água, porque por segundo ele joga em média de quase 800 litros por segundo no rio Tietê. Ele faz um descarte aí do excedente, então vai ter uns 300 litros por segundo ainda tendo esse excedente de descarte para o rio Tietê. Agosto é o mês previsto para as obras do Tuguaçu ficarem prontas. A partir daí, o novo sistema vai abastecer 100% da região central da cidade. Tudo isso para garantir que a água chegue sem interrupções na torneira do Ituano. São 180 mil habitantes. Aos finais de semana, este número fica ainda maior, com os visitantes que a cidade recebe. São 60 milhões de litros de água consumidos diariamente. E parte deste abastecimento vai sair daqui, do Tuguaçu. A estrutura, nós temos toda essa estação de 1951, ela trata toda 80% da água captada. Com o Tuguaçu a gente passa para 100%, nós estamos ampliando a capacidade da estação, passando de 600 litros para 740 com uma nova estação que a gente também inaugura até final de agosto. Então essa estrutura ela visa dar segurança hídrica para todos os nossos consumidores, para toda a população ituana. Nós gastamos quase 50 milhões só comprando tubos de altíssima qualidade, de ferro fundido, que são revestidos com fibrocimento, esmaltados por dentro para garantir qualidade, para garantir que resíduos fiquem nessa tubulação. E é uma viagem, 22 quilômetros pela zona rural, vocês fizeram esse caminho, dão quase 40 minutos andando de carro. Passa por 7 curvas, é uma coisa gigantesca. E mais, esses tubos eles precisam ser corretamente assentados,
vedados, e cada curva dele acima de 10 graus, ou seja, quase não é uma curva, você tem que fazer um bloco de sustentação, de amparo, porque a água tem muita força. Então você faz esse bloco de concreto que evita que a água desuna essa tubulação. E ela vem inteirinha por uma única bomba que ficará lá na nossa captação, o que não era comum. Então, essa água vem ela vem pelas fortes bombas que nós colocamos, e a partir do momento ela desce por gravidade, chegando até a estação de tratamento de água que fica próximo aqui da prefeitura, que é a ETA 1. Água na torneira é qualidade de vida para todos, mas antes de chegar na casa do ituano, ela passa por aqui, na estação de tratamento, onde ela é tratada, purificada para se tornar potável, própria para o consumo. O tratamento ele funciona da seguinte forma: o que a gente faz? A gente precisa ter todas as análises da água. Então essa água ela chega aqui, a primeira coisa que a gente faz é a pré-desinfecção dessa água com cloro. Depois disso, eles passam por sistemas de floculadores e decantadores, onde a gente adiciona um coagulante chamado policloreto de alumínio, que ele pega todas as partículas grosseiras da água, barro, silt, tudo que tiver junto, ele aglutina isso, forma uma camada, essa matéria ela decanta, vai para o fundo do tanque, essa água mais limpa, ela passa por um sistema de filtragem similar a esse. Do sistema de filtragem ele passa para a correção química, ou seja, onde eu adiciono cloro e flúor novamente. Depois disso, ela vai para a distribuição da cidade, passa para os nossos reservatórios. Mas tudo isso é avaliado em cerca de cada 40 minutos. Então, cada processo desse também, desde a água bruta, água decantada, água filtrada e água final, eu tenho uma análise em cima dessa água para garantir a potabilidade e a segurança na água distribuída para o município. Água em abundância não significa que podemos desperdiçar esse recurso natural. Desde cedo é importante a conscientização. Palavra essa que os pequenos das escolas municipais de Itu aprendem em uma cartilha que ensina desde as etapas do ciclo da água na natureza até o saneamento. Não é só a questão de ter água, é o contrário, é preservar, trabalhar na questão de nascentes, que a gente tem um programa Salvando Nascentes, fazer o reflorestamento de regiões importantes, a gente tem inclusive o SOS Mata Atlântica de Itu, que já está resgatando um pouco isso, recarregar os nossos mananciais. Não é que nós temos que começar a fazer, nós já estamos atrasados nas medidas que mitigam, né, diminuem os efeitos da crise climática. Então, não é só economizar, é fazer o bom uso, começar a trabalhar com o reuso da água, entender que água é um bem capital. Talvez ela seja uma das coisas mais importantes nesses tempos que virão. Ela será um bem precioso, a água. Não é simplesmente pegar e colocar na torneira. Então, isso não significa que a gente pode abusar. Ao contrário, saber o quanto custou a gente chegar onde nós chegamos e tratar bem. Uma obra grandiosa na cidade dos exageros. Itu é conhecida pelos objetos gigantes, pelos casarões da época do café. É nesta região que as águas do novo sistema vão passar. É uma obra maravilhosa, vale a pena vocês conhecerem, alguns já conheceram, porque ela tem uma grandeza, que esta grandeza, inclusive arquitetônica e de engenharia, é a cara da grandeza, da importância dela. Ela vai praticamente resolver a quantidade de água bruta em toda a região central da cidade de Itu.